com um grande temor e tremor que eu estou aqui. Disse para as equipes no início do culto que eu estava tremendo nas bases, e ele disse: fica calmo, você está em casa. Eu disse: é por isso mesmo. Mas nessa noite eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre um texto específico da Bíblia. Mas antes de eu começar, eu gosto sempre de fazer perguntas. E no início dessa mensagem eu gostaria de perguntar para você. Você não precisa me responder, mas você pode pensar: você gosta de desafios? Eu me lembro do dia que nós fizemos aqui na igreja a rede ministerial. E quando nós fizemos a rede ministerial, quem estava liderando era o Diácono Antonias. E quando nós terminamos, eu falei assim: eu não sei por que aconteceu isso, por que deu esse resultado nos meus dons. E era justamente o dom de pastoreio, e aí tudo isso envolvia uma parte de desafios, gostar de ter desafios. E aí, quando eu falei com o Diácono Antonias, disse assim: por que isso? Aí ele falou assim: você gosta de desafios, você gosta de ser desafiado, você gosta de aventuras. E aí eu não entendi até então e deixei quieto. E algum tempo depois, eu saí de Manaus, fui ao Rio de Janeiro estudar no seminário. Passei lá 5 anos, fiquei 1 ano como pastor e pastor auxiliar em Belford Roxo. E quando estive ali, eu pude realmente ver que eu gostava de desafios. Eu gostava daquele negócio de dizer assim: você pode fazer isso, você pode buscar fazer isso. E quando eu fui para o Belford Roxo, foi mais ou menos isso. O pastor não me conhecia, ele nunca tinha estado comigo fora da sala de aula. Ele foi meu professor durante o primeiro semestre do seminário, na aula de estágio, ou seja, ele não teve tanto contato assim comigo. E depois desse ano eu vim para Manaus e estive aqui com o pastor Janê. E aí falei: pastor, está difícil, estou numa igreja onde eu não posso trabalhar, não tenho nada para fazer. E aí ele falou assim: vou falar com um amigo meu. E para minha surpresa, o amigo dele era esse pastor da igreja da Bíblia em Heliópolis, em Belford Roxo. E aí ele simplesmente chegou para mim e disse assim: você quer trabalhar? Eu disse: quero. Ele disse: então vamos lá. Você vai trabalhar na minha igreja. Então você pode no domingo se arrumar, você pega o ônibus. Eu não sabia andar direito no Rio. A minha vida no Rio no início era só andar de metrô, porque eu não morava no seminário, no início do seminário. Então a minha vida era sair do seminário, entrar no metrô, soltar no ponto em Botafogo, sair e ir para casa. Só isso. E eu teria que ir para um outro município. Então era um desafio, para mim era um desafio muito grande, porque nós ouvimos muitas histórias do Rio, que o Rio é perigoso, que tem muito assalto, muita morte, muita coisa. Então eu fiquei muito preocupado. Mas, se Deus estava me mandando, vamos embora. E então saí dali do seminário, eu tinha que estar na igreja, eu me lembro muito bem, começava tudo às 8h30 da manhã. Eu saí do seminário quase 5 horas da manhã. Eu cheguei na igreja antes do zelador da igreja. Mas tudo pela aventura. Tudo para mim até então era uma aventura estar ali. Ir à igreja e conhecer a igreja, para mim aquilo era uma aventura. Depois de 4 anos ali trabalhando na igreja, eu vim para Manaus e era uma nova aventura, um novo recomeçar, né? Porque depois de 5 anos fora, você volta, você não tem mais quase amigos, porque os amigos de infância, alguns já casaram, outros estão morando em outro lugar. Então você acaba tendo que ter um novo desafio de reconquistar o espaço que você tinha. E tem sido, graças a Deus, uma aventura, digamos assim, muito boa. Mas voltando ao desafio, eu queria falar hoje sobre o desafio na sua vida, o desafio que você tem a cada dia. E eu posso falar
Eu posso falar sobre desafios, aí você pode pensar assim, pô, vamos fazer um rapel, vamos fazer paraquedismo, vamos fazer andar de skate, fazer manobra radical, andar sobre uma fita de 5 centímetros. Você pode pensar isso, porque quando a gente pensa em desafio, você pensa logo em algo relacionado ao esporte, relacionado a você fazer algo. Então você acaba tendo um desafio grande, né? E aí, eu confesso que eu acho que eu não faria quase nada disso daí, apesar de eu gostar de aventuras, eu acho que eu não teria tanto sangue para fazer isso aqui. Mas quando nós pensamos em desafios na Bíblia, eu penso em alguns homens que foram extremamente importantes e que nós conhecemos muito. Primeiro deles, por exemplo, nós podemos falar sobre a história de Davi e Golias. Quem não conhece a história de Davi e Golias? Davi foi lá, essa história está lá em 1 Samuel 17, conta que Davi foi lá levar comida para os seus irmãos, e quando chegou lá, viu aquele gigante, e aí os gigantes desafiando os filisteus, desafiando aquele povo, e aí naquele desafio, Davi assume o papel de desafiado, e aí vai lá e faz. E acaba com Golias. Nós podemos também pensar em Noé, na história que está lá em Gênesis 6. Noé estava no meio de um povo totalmente corrupto, um povo que queria fazer muitas coisas erradas, e aí Deus vai lá e vê que Noé era um homem bom. Então ele pega e desafia Noé e diz assim: Noé, o seu desafio é construir uma arca. E não é qualquer arca não, é nesse tamanho, é com essa madeira, é com essa altura, é desse jeito, vai ter tantos animais lá dentro, e aí Noé faz. Nós podemos pensar também em Daniel, que eu confesso que Davi e Daniel para mim são as melhores histórias que eu amo ler e reler. Daniel foi um homem que a Bíblia mesmo fala que foi incorruptível, né? E essa história está lá em Daniel 6, ela diz que Daniel estava adorando a Deus e aqueles homens os homens que estavam no poder queriam derrubá-lo. Então eles pegam e vão tentar fazer com que Daniel caia. Mas Daniel é um homem incorruptível e ele não cai. E aí eles vão atrás do rei para tentar conseguir algo daquele rei para poder derrubar Daniel. E através do rei derrubar Daniel. Então, o rei assina aquele tratado e aí Daniel vai para a cova dos leões. E mesmo assim, ele vai, mas ele vai com o Senhor. E ele sai de lá. No mesmo livro de Daniel, Daniel 1, fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram para o fornalho. O desafio deles era não adorar aquele rei. E eles não adoraram. Então eles entram na fornalha e eles saem de lá no período. Nós podemos também falar mais para frente sobre Paulo. Paulo, quando foi chamado, que era Saulo, quando foi chamado, ele era um homem que caçava crentes. Então ele sai para caçar mais alguns crentes e no meio do caminho Deus fala com aquele homem e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então quando ele fala com Saulo, que agora vira Paulo, ele desafia Paulo a falar para aquelas pessoas que iam com ele buscar aqueles crentes. Então Paulo é desafiado a evangelizar. Moisés era um cara normal. Era um cara que foi criado no palácio. Tudo bem, não era tão normal assim. Tinha poder, tinha tudo. Mas Deus faz ele sair do poder e leva no canto para poder desafiá-lo. E o desafio de Moisés foi que ele tirasse o povo do Egito. E ele consegue. Depois de tentar muito, de sofrer muito, ele consegue. Eu posso falar também de Jonas. Mas aí todo mundo vai dizer: Jonas foi um vacilão. Pois é, mas Jonas foi um vacilão e foi desafiado por Deus. Ele foi desafiado por Deus a evangelizar aquele povo. Mesmo ele sendo um vacilão, mesmo ele fugindo de Deus, mesmo ele indo para uma baleia, para um peixe grande, ali ele foi
desafiado por Deus. Então nós podemos dizer algo que o Deus que nós acreditamos é um Deus que gosta de nos desafiar. Ele gosta de desafiar aqueles que o seguem. E eu quero ler com vocês agora o texto que está em Levítico 20, 7 e 8. Se quiserem acompanhar ali, está projetado. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou santo, o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos, pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. O desafio está aí. Esse é um dos vários desafios que nós temos na nossa vida. Nós temos o desafio de sermos santos, assim como o Senhor é. Nós temos o desafio de evangelizar aquelas pessoas, de ir àqueles campos que vocês viram, acabaram de ver no vídeo. O Senhor nos desafia. E esse desafio ele é diário. Esse desafio ele não é um desafio que você simplesmente pensa: ah, eu tenho que ser santo, tá bom, então quando eu chegar no domingo na igreja, eu vou sentar na minha cadeira, quando eu começar a subir a escada, vou colocar minha auréolazinha de santo, vou colocar meu livro debaixo do braço, e vou subir, e aí vou ser o santo, o perfeito. Não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto é muito claro: ser santos, porque o Senhor é santo. Pode passar. Mais um. Você pode ver que hoje nós somos desafiados. O Senhor nos desafia hoje. Sabe por quê? Você pode olhar que hoje, o que você vê na mídia? O que você observa? Como foi falado hoje de manhã? O que passa na novela que você assiste? O que passa naquele seriado que você gosta de assistir? Ou no Big Brother? Você sabe o que passa? Passa a destruição do homem. É ali que passa. É quando você diz assim: ah, mas não tem nada a ver. Eu sento na frente da minha televisão, e aí, como diz a Bíblia, eu vejo tudo e vou reter só o que é bom. Será que você está retendo só o que é bom? Quando você olha, por exemplo, a última novela, onde você vê cenas que vão totalmente de encontro com o que está escrito aqui, isso que você anda todos os domingos, todas as quartas-feiras, ou o que você lê todos os dias, ou na próxima novela que vai passar, quando eles já, antes de começar, já anunciam o que vai ter. E o Big Brother? Ah, mas o Big Brother não tem nada. Não tem nada demais ali, é só um pessoal que quer conseguir chegar no lugar e quer ganhar 1 milhão. Será? Mas vou sair um pouco da televisão. E o seu rádio? Ah, mas o rádio não vejo nada. Mas você ouve. Existe um programa que eu sinceramente não suporto ouvir, na verdade. Se chama Pegadinha de Unção. Onde ele liga para a casa de alguém e ele denigra a imagem daquela pessoa, de alguma forma. Ah, mas é engraçado. Se fosse com você. Se ele ligasse para a sua casa e falasse tudo que ele fala para aquelas pessoas, será que você ia ser tão engraçado assim? Vamos sair então do rádio. Vamos para o computador.
santo. Irmãos, eu procuro acessar coisas de notícias. No meu Facebook eu tenho lá, eu assino um portal que é de notícias. E de vez em quando, hoje mesmo, quando eu estava olhando as notícias que estavam lá, quando eu olho eu vejo a foto de uma mulher seminua. É no seu Facebook, é no seu Twitter, às vezes até no seu WhatsApp, dependendo do grupo que você esteja ou da pessoa que você conversa. Irmãos, a mídia, ela nos tira da comunhão com Deus. E eu ainda vou um pouco mais além disso. Eu vou para esse negócio que você anda todo dia no seu bolso, na sua mão, no seu celular. Quantas vezes a gente não chega aquela mensagenzinha lá de promoção, falando sobre uma viagem, mas antes de você entrar na viagem, você tem que clicar no link, e no link você já vai receber um site de pornografia. Ou você recebe uma ligação de alguém que não quer ser sua amiga ou seu amigo, que é algo a mais. É isso mesmo. O seu companheiro de todas as horas, ele te tira da comunhão com Deus, se você não souber lidar. Todas essas coisas que eu estou falando agora sobre a mídia são coisas que nós podemos usar. Não estou dizendo que vocês têm que queimar, jogar a televisão, tirar o rádio do carro, jogar o celular fora, não usar o computador. Não estou dizendo isso não, irmãos. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ser santos. E nessa santidade, nesta busca por santidade, nós precisamos de saber usar aquilo que nós temos. A mídia, ela está aí para ser usada, a tecnologia está aí para ser usada da melhor forma. Está aí para ser usada, foi inventada para ser usada da melhor forma. Ou vocês acham que a pessoa que inventou o computador, o celular, o rádio, ela tinha intenção, vai acontecer aquele programa naquele dia? Vocês acham que ele pensou isso? Com certeza não. Ele criou aquilo para um meio de comunicação entre as pessoas. Mas como existem pessoas que querem afetar de qualquer jeito a nossa comunhão com Deus, acabam fazendo isso. E nós muitas vezes vamos na cola, vamos no bolo. Ou como lá no Rio que a gente não desce bonde, aí todo mundo desceu o bonde. Muitas vezes nós vamos no bonde, porque não sabemos usar. E aí nós vamos para um outro ponto. Pode passar. Onde você, no meio da sua sociedade. Mas espera aí, a sociedade é onde eu vivo, como é que eu vou fazer isso? Sabe como é que você faz isso? Quando seu amigo chega lá e começa a falar sobre o seu trabalho, começa a falar sobre a pornografia que ele viu na internet, ou sobre algo que ele acha que é lindo, como por exemplo, roubar a empresa que ele trabalha, ou sobre a traição que ele está tendo com a mulher dele, ou dela. É isso que a mídia passa, meus irmãos. E aí a sociedade caminha junto. Quantos não pararam para assistir a última novela? Onde, nos últimos capítulos, está estampado lá, como foi falado hoje de manhã, da novela favorita. Muitos jornais, muitas mídias estavam só falando sobre uma das últimas cenas da novela. Quantos de nós fomos no bonde e paramos 1 hora do nosso dia para perder tempo para usar?
A sociedade, como foi falado hoje de manhã, ela fala sobre individualismo, onde eu preciso crescer, e só eu. Se eu puder fazer de tudo para derrubar o meu concorrente, é isso que eu vou fazer. E eu não vou longe. Quantas vezes dentro da nossa igreja? Ah não, peraí, a nossa igreja não existe isso. A igreja lá no Japão não existe. Quantas vezes nós acabamos puxando da vida do outro para que nós cresçamos, para que nós possamos chegar naquele local que nós tanto queremos. A sociedade, ela fala sobre isso. Eu não estou falando de algo que é mentira isso. Você pode olhar na televisão. Não vou falar nem de uma pessoa, eu vou falar de um país. Quantas vezes os Estados Unidos tentou conquistar outros territórios? Quantos homens passaram por aquele poder e todos eles queriam a mesma coisa? Conquistar território. Às vezes, quando eu observo isso, eu penso que eu vivo na Idade Média, onde os reis precisavam conquistar aqueles territórios para poder ter mais poder, para ter mais território, para ter mais súditos. Vivemos em uma sociedade onde eu crescendo é o que é. Vivemos numa sociedade onde a homofobia, onde o homossexualismo, onde as drogas, onde a bebida, onde a sexualidade é normal. O que nós estamos fazendo? O que nós, enquanto cristãos, estamos saindo da nossa comodidade para falar contra. E não é falar contra chegar lá e bater em todo mundo, não. É como disse um amigo meu, falar na classe, sem descer do salto. No caso das mulheres. Quantos de nós vemos essas coisas? Calamos a nossa boca. Há um tempo atrás, eu estava conversando com um pastor, e foi naquela época que deu a alta do homossexualismo. E ele falou uma coisa muito importante que na minha cabeça não saiu. Aquilo ficou martelando por muito tempo. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos pregando? Quando eu penso nesse assunto, eu lembro de um pastor que eu gostava muito dele, pastor Exaltino Gomes Filho. Ele não se contentou em estar ali naquele púlpito e simplesmente fingir que aquilo não é com ele. Não. Pelo contrário. Ele chegou e falou o que tinha que ser dito. Ele falou o que Deus diz ali. Ele não foi com o achismo dele, não. Ele pegou a Bíblia e falou o que tinha nela. Quantos de nós estamos fazendo isso? Cedo. Nós somos desafiados, nós fomos. Mas quantos de nós estamos deixando a nossa comunidade para falar de Deus para outras pessoas? Para falar o que Deus quer que nós falemos, não o que eu quero falar. Porque se em alguns casos, algumas pessoas vão dizer assim, se eu ver fulano na rua fazendo coisa errada, eu vou descer o sarrafo. Igual mãe quando faz com uma menina pequena, está na rua aprontando. Ou o pai no caminho já dando as palmadas, ou chega em casa e dá as palmadas. Às vezes nós temos essa intenção de fazer isso com algumas pessoas que nós vemos que estão por caminhos totalmente tortuosos. A sociedade
a sociedade fala, porque nós precisamos crescer, independente um do outro. Que nós precisamos derrubar os outros. Ser santo, como o Senhor é. Vai muito além de sentar no meio e assistir alguém que é frente falar ou cantar. Vai muito além disso. É você ser cristão, por onde quer que você ande. É você ser cristão, quando as pessoas não estão olhando você. Porque nós temos esse hábito de dizer assim, eu estou só, ninguém está me vendo, então eu posso fazer o que eu quiser. E aí eu vou para um outro ponto. É você contra você mesmo. Como assim? Eu vou me degladiar contra eu mesmo? Essa história já foi contada no meu estudo sobre um homem que tinha 2 cães. E aí uma pessoa chegou para ele e disse assim, por que esse é melhor do que esse? Porque esse é mais forte que esse. É porque esse eu alimento mais. Eu alimento mais esse do que esse. Por isso que ele é mais forte. Isso sou eu contra eu. Sou eu quando estou só. O que eu penso? O que eu quero fazer? É mais ou menos como aqueles desenhos animados, Pica-Pau e outros desenhos animados, que sempre quando ele estava pensativo, em dúvida do que ele queria fazer, aparecia um anjozinho bom e um anjozinho mau. E aí eu dizia assim, vai lá, faz isso, é errado, mas faz, é assim mesmo. Aí eu dizia assim, rapaz, não faz, fica calmo, relaxa. E aí o Pica-Pau, ou o desenho animado que estivesse ali, ele seguia, normalmente ele seguia o errado. Até nisso, nós crescemos vendo essas coisas. Até nos desenhos animados, essas mensagens elas estão implantadas. Eu tenho um sobrinho, o Guilherme, muitos de vocês conhecem. E lá em casa a gente tinha o hábito de assistir algumas coisas. Nós temos o hábito de assistir alguns filmes e às vezes ele sentava para assistir conosco. Até um dia que nós eu estava assistindo um filme na televisão, sozinho na sala, e aí eu estava vendo o Homem de Ferro. Mas o Homem de Ferro não tem nada a ver. O Guilherme chegou lá na sala e foi assistir o filme comigo. E eu confesso aos irmãos que não imaginei o que poderia acontecer daquilo. E comecei a assistir o filme com ele, assistir o filme todo. Ele adora os Vingadores. Mesmo sem assistir o desenho, ele gosta. E depois que nós assistimos aquele filme, no dia seguinte, ele disse assim, papai, eu quero assistir Homem de Ferro. E aí minha mãe também, realmente sem a gente pensar, nós colocamos de novo para ele assistir, e ele ficou assistindo, uma boa. 2 dias depois que ele assistiu comigo, ele começou a chegar e dizer que queria matar, não sei o quê, porque se fizesse isso ele queria matar, porque ele ia matar. E aí nós começamos a pensar o porquê que nós estávamos, por que ele estava fazendo aquilo. Foi quando nós paramos e pensamos. E ele tinha assistido aquele filme comigo. E aí desde então ele pede, toda hora ele pede, tio, eu quero assistir Homem de Ferro. Tio, eu quero assistir Homem de Ferro. Eu disse, acabou o Homem de Ferro. Não tem mais Homem de Ferro, o Homem de Ferro morreu. Irmão, na simplicidade de uma criança, nós podemos ver o quanto essas imagens que nós vemos e ouvimos e lemos
elas entram na nossa vida. Você pode, por exemplo, ver que você pode dizer que a novela está passando lá e aí eu vejo tudo que vou reter tudo que é bom. Engano seu. Você vai reter tudo. E aí você vai decidir se você vai alimentar a coisa errada ou a coisa certa. Mas tudo que você viu, você reteve. É igual o arquivo do Word. Você digita tudo lá, quando você termina, você salva. Ele não vai selecionar, eu vou salvar só esse parágrafo está certo. Ele vai salvar tudo. Assim é a sua mente. Você acha que você só reteve o que é bom, mas pelo contrário, você reteve tudo. A filtragem, aí é você que vai fazer. O homem, ele briga com ele mesmo quando ele decide fazer algo. Se ele decide se ele faz o certo, se ele faz o errado. E eu gostaria de falar sobre 3 coisas que a sociedade diz que são, de certa forma, os pilares da sociedade. Poder, onde eu tenho que conseguir a qualquer custo aquele cargo maior na minha empresa, independente de que eu tenha que destruir. Eu gosto muito de filmes. E quando eu penso sobre isso, eu penso numa cena de um filme do Homem-Aranha. Numa cena onde, acho que se não me engano, o Homem-Aranha 3, onde um fotógrafo quer assumir o posto que o Homem-Aranha ele tem. E aí ele faz a qualquer custo, ele faz com que aquele cargo ele possa ocupar. Então ele pega uma imagem tirada, uma foto tirada há anos atrás, ele faz uma montagem, porque é o Homem-Aranha 3, sim, o Homem-Aranha 3. É o Homem-Aranha onde ele fica preto. E aí ele faz uma montagem para que aquele Homem-Aranha fique preto e seja uma imagem atual. E aí ele chega lá para o editor do jornal e diz assim, está aqui a foto que você tanto queria. Uma exclusiva. A melhor das melhores, está aqui. E aí ele assume aquele poder, aquele posto. Porque para ele era um fotógrafo freelance. E aí ele se torna um fotógrafo da empresa, do jornal. Ele sobe na vida. Ele alcança a qualquer custo o poder. Só que chega um determinado momento que ele cai. Ele cai porque ele estava errado. E aí eu vou para uma outra parte. Onde todo mundo é o famoso faz-me rir. O dinheiro. Quantas empresas, não vou nem falar em empresas, vamos falar do nosso poder político. Quantas notícias você viu em 2013 sobre corrupção? Você lembra? Foram muitas, né? É difícil de lembrar. Nós não vamos longe. No nosso interior, dinheiro, poder. A qualquer custo eu tenho que conseguir aquele dinheiro. A qualquer custo eu tenho que chegar naquele poder, naquele patamar. E aí eu vou para o último ponto nessa parte. O sexo. Às vezes a gente acha que nós estamos vivendo na época, eu não sei nem o que era, acho que era nos anos 80. Sexo, drogas e rock and roll. Só que a gente investe, não é sexo, drogas e rock and roll. É sexo, poder e dinheiro. É o que move a sociedade. Quando nós observamos a nossa sociedade, quando nós nos observamos,
podemos ver que nós estamos cedendo. Nós não estamos indo para o mundo e falar do mundo, não. Nós estamos deixando o mundo entrar na nossa igreja, nas nossas igrejas. Nós estamos cada vez deixando um pouco mais, pouco mais, pouco mais. E aí o que acontece é que a gente começa a dizer assim, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu querer crescer. Não tem nada a ver eu querer ter dinheiro. Não tem nada a ver eu ter uma vida sexual ativa. As duas primeiras partes eu ainda fico quieto até certo ponto. Porque você querer crescer na vida é normal. Mas crescer de uma forma correta. Você estuda, você começa lá como office boy, que não é mais office boy. Ou você começa como uma secretária ou secretário. Você não vai morrer se você começar assim. Quantos homens que hoje são grandes empresários não cresceram dessa forma? Sem ter que pisar em ninguém. Cresceram aos poucos. Cresceram com dignidade. Dinheiro, quem não quer ter? Mas você precisa ter o que é seu, não o que é dos outros. É muito fácil você conseguir dinheiro da forma correta. Mas para você conseguir o seu dinheiro correto, você vai ter que suar. E é o que nós não queremos. O certo eu não preciso nem falar. Ou preciso? Por que a Bíblia nos fala? Que eu preciso me guardar puro para minha esposa ou para o meu esposo. Eu preciso me guardar. Se eu já sou casado, como foi falado hoje de manhã, eu preciso me guardar para minha esposa, ou no caso de mulher, para meu esposo. E só para ele. Eu não preciso me guardar para, eu vou me guardar para minha esposa, mas lá no trabalho eu vou me guardar para aquela amigazinha lá, aquela bonitinha e tal. Aquela outra que tem lá na minha faculdade, outra que eu tenho lá não sei aonde. Isso não é se guardar. Se guardar é você se abster disso, se afastar disso. É como se você guardasse aquele segredo que você não quer contar para ninguém. Ou você conta para uma pessoa, chega lá e diz assim, olha, estou te contando isso. Essa semana foi algo que eu tive que fazer isso. Quando o pastor conversou comigo, a primeira coisa que eu fiz para vir falar hoje, eu cheguei em casa essa semana e era para mim. Eu vou ter que falar na igreja. E aí eu passei a semana puxada, e essa semana eu falei para uma amiga e disse assim, eu vou falar domingo na igreja, ora por mim. Aí ela disse assim, mas alguém sabe? Eu disse, não, você é a única pessoa que sabe, então ora por mim. Eu guardei aquele segredo como, eu não sei nem como o quê, acho que foi a 15 chaves, não foi a 7 não, foi a 15. Porque eu estava com tanto receio de vir falar que eu guardei aquilo. Eu me guardei. Isso é você se guardando para sua esposa, para o seu esposo. O que você tem com o seu esposo ou com a sua esposa é entre vocês dois. Não ponha ninguém na sua vida.
Quando eu volto para o texto, pode passar. Quando eu volto para o texto e leio: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos decretos e pratiquem-os. Eu sou o Senhor que os santifica. Quando eu leio isso, e observo a minha vida hoje, e eu estou falando enquanto Fernando, quando eu olho isso e vejo, quando eu leio esse texto, eu vejo que eu preciso me consagrar ainda mais ao Senhor. Eu preciso cada vez mais me guardar para o Senhor. Eu preciso cada vez mais me manter mais puro possível para o Senhor. E aí, quando eu vejo o que a mídia fala, o que a sociedade fala e o que eu falo, o eu do meu lado mal, porque todos nós temos. Eu acho que você não tem. Quando eu vejo isso, eu vejo que eu preciso ter algo muito mais forte na minha vida. E esse algo muito mais forte é o Senhor. Porque o final do texto ele é muito claro. Eu sou o Senhor que os santifica. Não é o meu computador, não é a minha televisão, não é o meu rádio, não é o meu celular. Não é nada disso. É Ele que vai me santificar. É Ele que vai me purificar. Foi Ele que morreu por mim. Não foi a televisão, não. Foi Ele. Foi Ele que sofreu naquela cruz por mim. E o mínimo que eu posso fazer, o mínimo, o grãozinho de mostarda que eu posso fazer diante de um universo de Deus, é me preservar para o Senhor, é me guardar para o Senhor, é me consagrar no Senhor. Não adianta eu dizer que, mas eu já ajudo um monte de gente. Eu dou cesta básica para um monte de gente, vai caro por sinal. Eu dou dinheiro para fulano, eu ajudo lá não sei aonde. Isso não vai te levar para o céu, não. Só isso não vai te levar para o céu. Quem vai te levar é o Senhor. Não adianta eu ter só obras se eu não tenho fé. E não adianta eu ter só fé se eu não tenho obra. As duas andam juntas. Você tem se consagrado ao Senhor? Você tem se guardado para o Senhor? Ou você simplesmente tem achado que não tem nada a ver? Deus está te dando mais uma oportunidade hoje para você fazer isso. De você se consagrar. Pastor, mas eu já me batizei. Não. É consagrar a sua vida, o seu eu, nas mãos do Senhor. É você se entregar por completo. Não é você se entregar por parte, não. Eu me entrego. Senhor, eu estou me entregando sábado e domingo para o Senhor. De segunda a sexta, sou eu. Eu e ele. O Senhor quer de segunda a domingo, de segunda a segunda, para ser realizado. O Senhor quer de meia-noite a 11h59, 59 segundos. O Senhor quer do primeiro dia do mês ao último dia. Ele não quer só o seu pé, não. Ele quer a sua mente, o seu braço, a sua mão, o seu tórax, as suas pernas. Ele quer você por completo.
O Senhor quer fazer a santificação na sua vida. Mas que para que Ele faça, para que Ele possa fazer isso, você precisa querer. Não adianta eu chegar aqui e passar 5 horas falando. Não vou fazer isso, tá? Mas não adianta eu chegar aqui e falar 5 horas, ou falar 5 minutos. Se você não quiser, vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Você vai ouvir tudo, mas não vai querer absorver nada. Para que você possa reter, você precisa querer. Todos esses homens que foram desafiados pelo Senhor eram homens e muitas mulheres também foram desafiadas pelo Senhor. Assim, e eles são como vocês, sentados, ou eu, ou as equipes aqui na frente. São pessoas normais. São pessoas que comem, que bebem, que dormem, que têm as suas necessidades. Mas todos eles, o que eles têm em comum, por mais que tenham vivido em tempos diferentes, em épocas diferentes, alguns muito diferentes, épocas muito totalmente diferentes, o que eles têm em comum é a busca da santidade do Senhor. O texto que talvez deixe mais claro isso é o texto que fala de Noé, ou o texto que fala sobre Jó. Ele começa dizendo que naquele povo, Noé, ele começa muito trazendo assim, aquele povo estava totalmente corrompido. Deus o queria hoje destruir. E aí Deus acha graça. Esse é o termo de algumas versões. Deus acha graça naquele homem e naquela família. Deus quer achar graça na nossa vida, para que Ele possa nos usar, assim como Ele usou Noé. Noé foi santificado pelo Senhor. Da mesma forma que Deus quer nos santificar a cada dia. Não só no domingo, é todo dia. É quando o seu colega de trabalho ou a sua colega de trabalho chega lá e quer falar alguma coisa que é totalmente errada. Talvez você não possa chegar lá e na hora responder, mas você pode fazer algo que vai fazer a diferença. Saia de perto. E aí, quando você tiver a oportunidade, você fala. Nós temos exemplo disso na nossa vida. Homens que aguardaram o momento certo para falar. Moisés foi isso. Para que nós sejamos santos pelo Senhor, santificados no Senhor, nós precisamos a cada dia nos consagrar. É quando eu me levanto, quando eu acordo, é dizer: Senhor, eu quero que o Senhor dirija minha vida hoje. E aí, a cada coisa que eu fizer, eu disser: Senhor, obrigado, porque o Senhor fez isso. Por mais que você não tenha gostado, agradeça. Consagre-se a cada dia ao Senhor. Em tudo que você fizer, em tudo que você pensar, em tudo que você desejar. Só assim nós vamos ser santos no Senhor. Vamos lá. Senhor, quero te agradecer por esse dia. Quero te agradecer, Deus, porque o Senhor nos conduziu hoje no culto da manhã, agora no culto da noite. Quero te agradecer, Deus, por essa mensagem que falou aos nossos corações.
Senhor, consagra-nos a cada dia em Ti. Transforma as nossas vidas, para que nós possamos ser santos, santos no Senhor. Não santos que só se falam, mas santos verdadeiros, santos em Ti. Conduz as nossas vidas, Senhor. Conduz a nossa semana, Senhor, que vai começar, que está começando. Que a cada dia nós possamos ver o Senhor em cada coisa que fazemos. Faz a Tua vontade. Peço que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus.